todos nós estamos vivenciando um pouco disso. Um dos conflitos que nós muitas vezes trazemos até de várias e várias encarnações. Outra questão que nós trazemos com dificuldade de outras encarnações, que vira um conflito, muitas vezes é a questão da sexualidade. A sexualidade foi mal entendida, mal dirigida, mal produzida em muitas encarnações. De repente a gente quer estancar e fazer tudo diferente, virar santo. Aí a gente vê os conflitos que as pessoas têm na questão orgânica, muitas vezes, por causa do não entendimento da energia sexual. Não entende como essa energia é uma energia criativa, construtiva, que ela pode ser redirecionada, mas muitas vezes estancada, reprimida, não. Você não pega um bandido, né, um marginal, e põe na cadeia, e de repente ele fica bom, ele se arrepende. Não, você precisa fazer um processo de educação. Então a proposta, e estou falando isso baseado no livro da Emance Dufaux, Reforma Íntimas Sem Martírios, porque ela tem dito, né, que os espíritas desencarnam com essas neuroses, esses conflitos, porque em vez de fazer um processo de transformação, de autoeducação, de principalmente autoaceitação. A jovem antes aqui estava lendo um texto muito legal, e o último texto que ela falou, para quem ouviu, a questão do eu e do ego. Então o tempo todo nós estamos na briga entre o eu e o ego. O meu ego quer muitas coisas. O ego está dirigido nas coisas do mundo, nas coisas mundanas, nas necessidades egocêntricas, egoístas. Ele vive em todos nós, temos o ego. Nós precisamos do ego para viver. E de repente a gente quer esmagar o nosso ego, que achando que o eu é que vai mandar tudo. Não, nós precisamos, como falou no final da frase, achei muito interessante, os dois precisam viver juntos no amor. E como é esse amor? Esse amor é a autoaceitação, a autoestima. Nós, que somos buscadores de viver melhor, que já talvez estejamos nos abrindo o nível de consciência para as questões mais importantes da vida, pegamos esses vários valores, que são novos valores, e queremos ao mesmo tempo colocar todos, eles entram em conflito com os nossos valores velhos. Então, primeiro, preciso conseguir perceber quais são meus valores, quais são meus sistemas de crenças, quais são as forças que dirigem a minha vida. Tem muita gente que fala, não, eu fui buscar, não, primeiro eu fui católico, depois eu fui protestante, depois eu fui ser Hare Krishna, aí eu sou espírita, aí deixei de ser espírita, voltei a ser protestante. Como é que é? Porque nesse conflito, nessa neurose, ele não ganha novos valores e naturalmente vai transformando os valores. Como é que a gente conhece os nossos valores? Como é que a gente sabe as forças que dirigem? Se a maioria estão no inconsciente, essas forças que eu diria as mais fortes, que dirigem a nossa vida. Como é que eu vou descobrir? Eu tenho que saber. Como é que eu sei por que eu cheguei aqui? Bom, por que eu cheguei aqui? Alguma força me trouxe aqui. De repente, muitos de nós queremos fazer mudanças de padrão de comportamento, mudanças de padrões pessoais, e nós não conseguimos. Por quê? Porque os valores antigos, isto é, o homem velho, ele ainda manda nessa hora, na hora que a gente perde a guarda, porque é a mesma coisa, você põe um marginal na cadeia, tem que pôr bandido, tem que pôr policial, tem que trancar, tem que fechar, dá uma despistadinha, ele foge. Quando nós prendemos os nossos homens velhos dentro de nós, amarramos, amordaçamos, reprimimos, e não o educamos, ele está o tempo todo querendo fugir, e ele escapa, e aí a gente fala, meu Deus, eu vou lá no centro, eu vou quase todo dia, eu vou segunda, terça, quarta, e depois eu vou quinta, sexta, sábado, e domingo eu dou uma passadinha, vou lá, e aí eu dou um jeito de tomar passe com a dona Marlene, porque disseram que o passe dela é um passe forte, porque ela come, não sei se ela come feijoada, não sei o que ela, é um passe forte, então eu passo com ela. Não, porque tem gente que dá um passe forte, né? Aquele passe que a pessoa sopra em cima da gente, dá uma guspidinha também, né? Faz um barulho, tal. Esse passe que é forte, né? Como se a questão magnética é mais importante, mas não faz mal. E assim mesmo, quando eu vejo, eu estou repetindo o padrão. Eu estou xingando na rua, eu estou brigando em casa, eu estou nervoso. Mas por quê?
Porque o meu homem velho ainda está lá, não foi educado, ele foi só amarrado. O tempo todo cerrando a grade da janela para fugir. Foge, a gente pega ele de novo, amarra de novo, se autocritica, bate na gente mesmo, amordaça, mas ele está lá, pronto para fugir. A única maneira é a educação. A educação é a autoeducação. Mas como é que eu vou me educar? Como é que a gente educa? Identificando os valores velhos e transformando nos valores novos. Mas se eu não sei quais são os valores velhos? Tem uma pergunta básica que nos ajuda a identificar as forças que estão me levando para onde eu estou indo. As forças que podem estar me levando para ficar doente. Eu posso perguntar, por exemplo, todo mundo pergunta, né? Mas por que eu estou com esse problema de coração? Por que eu estou com esse problema de intestino? Por que eu estou com esse problema de tireoide? Por que eu tive um derrame? Por que eu tive infarto? A pergunta, não adianta o porquê, porque vai ter muita resposta. A pergunta certa é, para quê? Para que eu estou com esse problema? Para que eu tive um infarto? Ora, o que o infarto faz uma pessoa? Muda os valores. Tem muita gente que agradece um câncer. Agradecer um câncer? Ih, esse doutor Rubens de vez em quando é maluco, né? Como é que alguém agradece um câncer? Eu já tive gente que agradeceu um câncer. Por quê? O câncer fez uma mudança, uma transformação na vida da pessoa, que ela descobriu, tanto que ela se curou, e agora ela entendeu, para quê? Para que eu mudasse de vida, para que eu deixasse morrer o homem velho e nascer o homem novo. A doença toda precisa ser respondida um para quê, não por quê. Porque sim, mas não é criança, você fala por quê? Fala porque sim, né? O para quê. Se você tem um problema qualquer, uma dificuldade qualquer, pode ser com você mesmo, você na tua profissão, dentro de casa, em qualquer lugar. Para quê? Para que isso serve para mim? É uma pergunta que faz com que a gente tem que ter humildade, né? Aí a questão da humildade que fala tanto na doutrina, no Evangelho. Eu preciso ser humilde para ter um problema e perguntar, para que isto serve para mim? Sempre vai servir para alguma coisa, senão não estaria lá. Nada se perde, tudo se transforma, uma lei da natureza. Como é que eu sei meus valores, minhas forças? Uma outra pergunta fundamental, pergunta que pode me ajudar a identificar o meu caminhar na vida. A pergunta é, o que é importante para mim? O que é importante? Para muita gente, hoje, era mais importante assistir Passione. Será que o filho vai ver a mamãe de novo da Itália? Será que ele vai vir para cá? Né? Roubaram tudo ele agora, né? Será que como é que vai ser isso aí, né? A gente já sabe até o final da novela, mas a gente se empolga um pouquinho, né? Mas tudo bem. Eu hoje, se tivesse Jogo do Brasil agora, tinha que suspender a sessão do Evangelho, porque ia ser mais importante assistir o Jogo do Brasil. Tudo bem, né? Ainda bem que não tem. Dessa vez fizeram, quando for no Brasil vai ser um problema, porque vai ser o jogo no mesmo dia, o mesmo horário, vai ter que mudar os horários Mas tudo bem. O que é mais importante? Tudo na nossa vida vai ser baseado nisso, por incrível que pareça. Pode ver. Por que você faz uma coisa e não faz outra? Porque você considera aquilo que você faz mais importante do que a outra, simplesmente. Agora, quando tem algumas coisas de importância que estão ali, né? Nota 8 e nota 8, por exemplo, aí é complicado. Porque você fica na polaridade. A polaridade vira um conflito de valores, conflito de crenças, de verdades, de vontades. E aí você entra em neurose. Eu vendo o carro ou não vendo o carro? Não, é muito importante vender o carro para mim, porque eu vou precisar desse dinheiro para outras coisas. Mas é muito importante, eu gosto muito desse carro, como é que eu vou vender esse carro? Mas o carro é bom, porque eu posso deixar lá, eu não preciso dele agora, tem outro. Mas se eu deixo ele lá, eu posso andar com ele uma hora que precisar, não sei o quê. Mas também se eu puder vender, eu vou poder pegar esse dinheiro e vou poder aplicar em outras coisas. Mas aí de repente eu tenho um amigo que precisa do carro, um parente meu, e o carro está lá. Sim, mas o dinheiro também vai me ajudar a pagar as dívidas que eu não estou pagando. Quer dizer, essa conversa vai demorar a eternidade. O carro já desmanchou e você ainda está decidindo, vende ou não vende esse